Doutor Roberto, Cláudio, o senhor fez referência a essa questão da insegurança, da violência. E na sexta-feira teve aqui, nesse espaço que o senhor está ocupando, o ex-governador Ciro Gomes. E ele fez uma denúncia que eu confesso ao senhor hoje, ele fez essa denúncia na sexta-feira. E hoje eu disse aqui de manhã, no nosso primeiro bloco de notícias, que o governador Eumano de Freitas deve uma satisfação à sociedade cearense, e até lembrei um episódio do final da década de 90. O doutor Ciro, o ex-governador, disse que um tenente da Polícia Militar do Ceará, lotado na Casa Militar do governo, tinha sido preso por policiais de outro estado. Isso aí também me chamou a atenção, porque é mais grave ainda, porque mostra a incompetência da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos órgãos de inteligência do Estado, não detectar um criminoso nos seus quadros, ser necessário que policiais de fora do Ceará venham fazer essa prisão. Pois ele disse que esse tenente da Polícia Militar foi preso por envolvimento direto com o PCC. E eu fiz um comentário dizendo que o governador deve satisfação à sociedade. E citei que o fato de que ele próprio ele deve lembrar desse episódio aí de final de 97, início de 2000, quando um tenente chamado Geovaldo, recém-saído da Academia de Polícia General Edgar Facó, entrou no mundo do crime e ameaçou, não só ameaçou, como roubou e assassinou alguns jovens cearenses que iam à Praia do Futuro. O estado do Ceará, eu citei inclusive uma matéria, que o estado do Ceará foi condenado a pagar uma indenização de quase R$500 milhão ainda lá, por esse crime de 1997, e pagar uma pensão de 2 salários mínimos aos pais de um dos jovens que foram assassinados por esse tenente Geovaldo. Foram vários. Então, aquele momento ainda está na lembrança de muitos cearenses, sobretudo os que têm mais de 50 anos, por exemplo, a partir de 50 anos, lembram disso. Por isso, a necessidade de o governador esclarecer a sociedade. Nós precisamos saber se só tinham realmente um marginal na Polícia Militar ligado ao PCC ou se temos mais. Nós não podemos ficar mais temerosos ainda do que já estamos, se é que é possível se estar mais temeroso ainda, se chegarmos a ter mais temerosos ainda. E o pior ainda, esse oficial lotado na Casa Militar, que é uma companhia que fica no centro do poder do Estado, né? Que cuida da segurança do governador e da sua família. Então, eu acho isso um assunto muito importante e até disse, não basta dizer que o ex-governador é um falastrão. Pode até ser, eu não acho, pode até ser, mas ele é um cidadão e tem nos ombros a responsabilidade de ser ex-governador do Estado. Os órgãos de segurança do Estado, os de investigação, aliás, ele até reclamou também do Ministério Público Estadual. E eu acho que, além disso, a própria sociedade, nós estamos nos omitindo e dando espaço para termos um novo tenente Geovaldo aqui. Não? Edson, só para adicionar uma informação a esse relato. O próprio tenente, além de estar na Casa Militar, estava a serviço do cerimonial do governo do governador. Então, ele não só estava na Casa Militar, como ele agia dentro da organização dos eventos do próprio governador, do cerimonial. O Rio de Janeiro, Edson, não virou o Rio de Janeiro da noite para o dia. Foi o conformismo, a apatia, a leniência, sabe, passar a mão na cabeça, a convivência, mesmo à distância no começo, com o crime organizado que fez com que o Rio virasse
a época não era tão organizado o crime, virasse o Rio de hoje, em que o crime está institucionalizado. Então, o pecado da omissão, né, é um pecado gravíssimo nesse momento em que o crime cresce no estado do Ceará. Agora, omissão das pessoas, das instituições. Doutor Roberto, o senhor não acha que quando a gente diz que é omissão também da sociedade? Também, mas... Também e principalmente da sociedade, porque que nós somos vítimas e não reagimos? Mas Edson, concordo, mas as pessoas também precisam de informação qualificada para poderem reagir. Eu vou lhe citar um outro fato, além do fato do tenente, gravíssimo, que precisa de esclarecimento, de uma resposta, porque no mínimo, esse sujeito estava produzindo um risco, né, ao próprio governo, à própria estrutura do staff do governo do estado, né? Quem está ali presente, se for comprovado que, de fato, como acusado, tinha uma relação com o PCC, isso foi noticiado, Edson. Um dos jornais daqui do estado do Ceará trouxe esse fato e registrou que um tenente da Casa Militar foi preso na operação, sem dar mais detalhes. Era uma operação do PCC aqui no estado do Ceará. Mas tem um outro fato, Edson, que eu vou ajudar aqui a agregar, como a operação abafa, como se diz, né, para não correr risco de trazer prejuízo à imagem de ninguém acontece, às custas, né, da fragilidade do Estado como ente maior, de responder esse desafio. Você lembra que no começo do ano passado, ainda no início do governo, foi publicado pela imprensa, né, uma escuta telefônica em que o atual presidente da Prece, prefeito de Chorozinho, era citado como advogado de um dos traficantes. Nessa escuta, o prefeito é citado como pedindo uma audiência, queriam ligar, procurá-lo para fazer uma audiência com um dos traficantes, certo? E depois disso, isso foi noticiado, e depois disso uma nota fria de resposta e mais nada. É bom lembrar que esse prefeito foi um dos coordenadores políticos da campanha do governador Elmano. Foi ele que coordenou os prefeitos do interior do estado do Ceará. Então, assim, a gente não pode passar panos, né? Essa é uma atitude, como eu disse, em que esse tipo de omissão, esse tipo de fragilidade de resposta do Estado, né, ela varia de uma leniência a uma conivência, se você for interpretar mais rigidamente, e que tem custado o quê? Custado o Ceará ter virado um abrigo confortável para grandes líderes do crime organizado nacional. Você tem alguma dúvida que está havendo fragilidade nas respostas? 2 casos graves como esse precisam ser expostos, até para serem explicados se as pessoas forem inocentes. Só não pode ninguém ter o direito de saber. Até para que a sociedade reaja, é preciso que esse debate aconteça. Então, assim, eu acho que há uma coisa que você tem ajudado o Ceará a fazer, e acho que a imprensa pode fazer muito, é debater e aprofundar esses problemas. Até para que ninguém seja, inclusive, culpado injustamente. Até que as pessoas tenham o direito da defesa. Mas fatos dessa gravidade vão ser explicados. Doutor Roberto, já falamos demais de polícia, nós não viemos aqui para tratar de polícia não, né? Mas a gente é forçado, às vezes, para ajudar a sociedade, né? O senhor falou aí dos feitos do prefeito José Sarto. Mas se fala muito da sujeira da cidade, da escuridão na cidade. A escuridão vem a taxa do lixo é a sujeira, né? Vem a escuridão da cidade, vem a falta de atendimento, do pronto atendimento dos próprios da saúde municipal. E isso não vai ser também uma dificuldade boa para a campanha? Esses são desafios com que todo prefeito precisa lidar, né? É o dia a dia da zeladoria, né? Esse dia a dia do buraco, da limpeza. E quando a gente tem uma estação chuvosa, eu me recordo das minhas pesquisas que eu fazia de opinião, sempre eu tinha uma queda ali na avaliação da gestão, exatamente nesse período semestre, entre março e até junho, maio e tal, porque é a época em que as chuvas mais se intensificam, em que a operação tapa-buraco perde eficiência, porque você
tapa hoje, amanhã vira buraco de novo, a água é solvente do próprio asfalto, da operação tapa-buraco, em que a água carrega o lixo, acumula o lixo. Então, de fato, esses problemas eles acabam ganhando uma nova dimensão a essa época do ano. Você pode já observar que, reduzida a operação de chuva, se aumenta a frequência de trabalho das operações de asfalto e de limpeza urbana. Isso é um ciclo que Fortaleza vive e que as cidades do mundo em geral vivem. Eu não honestamente acho que essa é uma pauta de relevância e prioridade na agenda assim, dos debates, dos assuntos, não seja uma pauta importante. Acho que a violência é, sem dúvida, de longe o maior problema da cidade hoje, e há questões com a saúde. Mas a saúde só pode prometer fazer, que é uma área complexa, aqueles que já entregaram. O prefeito Sarto está fazendo mais de 20 unidades de saúde, 21 ou 22, eu não sei de cabeça aqui, para não errar, unidades de saúde novas. Por que isso? Boa parte das áreas da cidade tomadas pela violência, conflagradas pela violência, em que as pessoas não podem ultrapassar uma rua e não podem ser atendidas num posto de saúde, muitas vezes a 1 quilômetro de distância, ou porque às vezes a comunidade tem que atravessar uma BR para ser atendido no seu posto, estão recebendo uma unidade sua, na sua própria comunidade. Serão 320 mil pessoas beneficiadas com essa ação que vai ser entregue agora. Aumentou em um ano mais de 150 médicos na atenção primária. Há um processo agora atual de modernização e ampliação de leitos na rede hospitalar. Então, há um conjunto de ações sendo realizadas pela Prefeitura Municipal na área da saúde. Repito, está tudo 100%? Claro que não. Há questões ainda de filas, há questões de atendimento ainda. O prefeito tem essa consciência e ele está, certamente agora, se preparando não só para entregar o que ele pode durante a sua gestão, como também com essas realizações em mãos, dizer, olha, eu fiz isso e por ter feito eu tenho moral, eu tenho credibilidade para apresentar ao povo as minhas propostas para a saúde para os próximos 4 anos. Doutor Roberto, qual é o tamanho do prejuízo que a taxa do lixo pode trazer à campanha de reeleição de Sarto? Edson, a população pobre não paga. A população pobre não paga. Então você tem aí 70 e tantos % da população que não paga a taxa do lixo. Não é só a população pobre, é grande percentual da população não paga essa taxa. Né? O que teve foi, na ausência de outros debates, né? No vácuo de debates, a oposição tentou dar uma dimensão, né, à taxa do lixo para tentar colar algum tipo de antipatia ao prefeito. Mas olha, existe uma coisa que é a decisão discricionária, aquilo que o governante escolhe fazer. E eu passei por isso. E tem outras que são aquilo que ele precisa fazer. Ele tem a necessidade de tomar essa decisão. Eu fico olhando assim, sabe, para alguns pré-candidatos dizendo que vão acabar com a taxa do lixo. Não é possível que essa turma não saiba que essa lei é uma lei federal. Tem uma legislação federal, sancionada ainda no governo passado do Bolsonaro, que obriga, dá um prazo para todas as cidades aprovarem respectivas leis municipais de taxa do lixo, sob o risco de, não fazendo, o Ministério Público de imediato pedir uma ação de improbidade do prefeito e, por outro lado, pedir um bloqueio dos repasses de recursos federais para as contas municipais. Então, quem não fez até agora, vai fazer. Estão esperando passar por fragilidade, esperando passar o debate eleitoral para implantar a taxa do lixo, né? Então, essa não foi uma opção, essa foi uma exigência da legislação. E assim, agora eu fico assim, voltando aqui à candidatura do PT, sabe? O PT apoiou a instituição da taxa do lixo em Sobral, né? Doutor Roberto, aonde precisava ser feito. Qual foi o tamanho do prejuízo da sua campanha com aquela taxa, com aquela história da taxa do alvará? Edson, aquilo no debate da eleição surgia marginalmente em grupos de interesse, sabe? Não fez nem parte do debate dos outros pré-candidatos, para você ter uma ideia. Aquilo ali, só para você saber, Fortaleza era a única capital do Brasil em que o alvará não era anual. A única. Isso dava margem, por exemplo, para alguém comprar uma casa, começar um mercadinho, uma bodega, e daqui a 10 anos depois ter ali uma rede de supermercado de uma quadra e o mesmo alvará de 15 anos atrás da bodega, ou sem alvará, ou o próprio supermercado está sem alvará. Não existe controle urbano, planejamento urbano
em qualquer cidade do mundo, sem que a cidade tenha pelo menos um cadastro daquilo que é e que muda numa cidade. Mas deixa eu voltar à taxa do lixo, Edson. O próprio governo federal, o próprio governo estadual, instituiu à época, acho que no governo, a Isolda era governadora, instituiu a taxa do lixo para os consórcios municipais, já à luz da nova legislação federal, para poder, inclusive, viabilizar as PPPs, o aterro sanitário do Cariri. Então, já foi instituído por esse governo, do PT. Então, como é que o pré-candidato tem, assim, primeiro, ou desconhece a legislação ou age de má fé? Doutor Roberto, a gente pode dizer que a prefeitura está com as suas contas organizadas e que tamanho de abalo ela aguentaria para não perder o status que tem hoje, como o estado do Ceará tinha e não tem? Sim. Edson, nos sinais externos de sucesso, o pessoal fala, né? Há os sinais externos de saúde financeira, né, para o bem e para o mal. Você olha o governo do estado, não deu aumento, não está repassando o recurso, o imposto de renda da pessoa física para a Previdência. As obras todas em atraso. Né? Então, assim, é só olhar o que está acontecendo no eixo do governo do estado e olhar para a prefeitura. Obras andando e sendo entregues, servidor tendo um aumento maior do que o do governo do estado, Previdência em dia, a cidade com saúde fiscal para contrair investimento, não para pagar dívida, é bom que se diga. Todos os financiamentos, todos do governo do estado, direto e indiretamente, vieram para pagar a dívida do governo. A prefeitura conseguiu contrair financiamento internacional para fazer investimento em esgotamento, em drenagem, em saúde, em educação, em infraestrutura. Então, são sinais bastante distintos. Claro, você fez uma pergunta delicadíssima. Conta pública é suor muito, trabalho muito, austeridade muita para manter ela em dia. 2 anos de descaso, de falta de cuidado, desarruma. Voltando ao governo do estado. O governo do estado, o governador entrou, já tinha um diagnóstico que não estava bem, estava mal o estado do Ceará já, no começo do ano passado. O que é que você já faz no começo de um governo, mesmo quando o governo está bem? Você vai atrás de apertar as torneiras, identificar que tipo de gasto pode ser reduzido, conter ineficiências, né? Reduzir gasto supérfluo. O governo do estado entrou, primeira coisa que fez, primeiro ano, aumentou em 120% o gasto com terceirização. Criou 17 secretarias novas. Tudo para engordar o custo com a política. Não é o custo para aumentar projeto social, para aumentar atendimento de saúde, aumentar atendimento de violência, aumentar escola em tempo integral. Era só engordar o custeio e a máquina do Estado para atender os compromissos políticos. E depois mete um aumento de ICMS para essa conta ir para o lombo do povo. Essa é uma conta que definitivamente não fecha.